Olá, meu nome é Yasmin, estou no oitavo período de licenciatura em História, sou bolsista da Cláudia Viscardi e hoje quero compartilhar com vocês o meu trabalho no projeto O Voto, as Eleições e o Quadro Partidário em Contexto Oligárquico. Primeiramente, é importante pensar em mudanças na própria historiografia para que o objeto de análise, o voto às eleições, pudesse ser revisitado e passado por uma revisão historiográfica. Então, tivemos mudanças nas nossas próprias fontes, mudanças nas nossas abordagens, fugindo de anacronismos, generalizações, e uma perspectiva do político que vise o social. Estudos políticos tradicionais, como o recorte temporal da Primeira República, pensavam essencialmente o voto às eleições por um viés da manipulação, do controle do voto pelo uso da violência, das fraudes, como mostra o imaginário político da revista Careta nos anos 20. Essa figura foi retirada de um artigo da Cláudia Viscardi com Vitor Figueiredo, fruto dessa pesquisa. Longe de contestar a manipulação e a fraude das eleições que não atestavam um regime democrático, eles propõem uma releitura. Se a ida às urnas estava garantida, deixando para o controle a questão dos votos, porque o político tinha que levar à força o eleitor, como mostra essa imagem de um imaginário político, até as urnas. Então, é nesse sentido que essa pesquisa se insere em uma revisão historiográfica, se propondo analisar a participação eleitoral a partir da abstenção. Com um levantamento qualitativo, vai defender o argumento de que a maior dificuldade frente às eleições era fazer com que os eleitores fossem às urnas. E vamos fazer isso a partir da análise de 12 processos eleitorais que escolheram presidentes da República. A escolha das eleições presidenciais para análise não foi de forma aleatória. Pensamos que eleições presidenciais tendem a mobilizar todos os estados do Brasil, né? E vai ser importante para a nossa análise. Esses 12 processos foram analisados em 4 lugares diferentes, devido à densidade populacional, a relevância na escolha das candidaturas e a economia diversificada. São eles Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Pernambuco e Distrito Federal. Agora eu vou ler uma citação retirada do artigo, já apresentado aqui, para a gente pensar na participação eleitoral a partir da perspectiva da abstenção. Até mesmo eleições que se anunciaram muito disputadas, como a de 1910, não foram quando analisamos pelo prisma da quantidade de eleitores presentes em suas sessões no dia do pleito. Então, até as eleições de 1910, que é considerada uma eleição que mobilizou uma diversidade de atores, e realmente mobilizou, como é demonstrado pelo artigo, pela perspectiva da imprensa, não foi uma eleição que não teve um nível alto de abstenção. Pelas publicações dos diários do Congresso Nacional, a gente conseguiu perceber que Minas Gerais, por exemplo, teve 45% de abstenção e Distrito Federal teve 65%. Em relação às nossas fontes, a pesquisa pensa um trabalho na hemeroteca digital, dos dados estatísticos históricos do IBGE e diários do Congresso Nacional. A primeira fase do projeto se propôs a coletar e organizar as atividades referentes aos 2 primeiros grupos de fontes. E durante um ano, que corresponde à primeira fase do projeto, eu li e analisei dados demográficos do Censo Populacional de 1920, encontrados no IBGE em 8 lugares diferentes: Distrito Federal, São Paulo capital, Belo Horizonte, Recife, Salvador, Porto Alegre, Maceió e Manaus. Também li e analisei todos os escritos da hemeroteca digital, com aproximadamente 2.600 páginas, com um recorte de voto secreto entre os anos de 1889 e 1930. E, por fim, sobre o andamento atual da pesquisa, após esse levantamento extenso das fontes citadas, houve a publicação de artigo com recordes de citações, artigo já apresentado aqui. Agora a gente está pensando na coleta e organização de mais 2 anos na hemeroteca digital, 1931 e 1932, porque em 32 houve o Código Eleitoral, então a gente acredita que uma perspectiva da imprensa vai contribuir para os nossos objetivos específicos da pesquisa. A gente está pensando também em resumo das notícias já coletadas e leitura e análise das publicações dos diários do Congresso Nacional e análise do Parlamento. No mais, eu queria agradecer a CNPq, a JF e a Cláudia Viscardi por estar fazendo parte desse projeto, que com certeza contribui para o meu desenvolvimento intelectual.